Boa tarde a todos, aí mais um vídeo, né, Globo Esporte, passando aí as últimas informações pra gente, todas as atualizações, né, desse jogo do Flamengo hoje, importantíssimo aí pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, Flamengo e Deportivo Táchira, às 21h30 no Maracanã. Flamengo aí com algumas dúvidas, né, em relação ao seu elenco, jogadores que estão aí no departamento médico talvez não entrem, Gerson também é dúvida, caso ele não entre, acredito eu que seu substituto imediato será Matheus Gonçalves. E na frente acredito que vai Michael e Pedro com Luiz Araújo fazendo aí a trinca de ataque, né? A zaga todos já sabem, mas o Wesley está à disposição e também pode começar a partida. Vamos ver o que o Felipe Luiz nos reserva para essa partida. Um grande abraço a todos e vamos ao vídeo. Valeu! Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. Já já vou te mostrar a vitória do Vasco na Sul-Americana, vai brigar por uma vaga nas oitavas. Começamos com o Botafogo, que passou para as oitavas da Libertadores. Vitória, objetivo alcançado, um a menos, inclusive desde o primeiro tempo, um sufoco danado. Isso te lembra alguma coisa? Hoje o botafoguense está olhando para o time e enxergando um caminho. A Libertadores é uma competição muito importante. É isso, a gente segue firme na nossa luta. Mostramos a nossa dedicação, o quanto estávamos preparados para esse jogo. O Botafogo redescobriu a vocação para renascer na Libertadores. A equipe chegou na última rodada precisando vencer a Universidade do Chile. A diferença dos dois times era de apenas um ponto. O Alaú, líder com 10, Botafogo em terceiro com 9. Estavam muito próximos na tabela. O segundo colocado do grupo, o Estudiantes da Argentina, também com 9 pontos, mas com melhor saldo que o Botafogo, jogava em casa no mesmo horário contra o Carabobo da Venezuela, que só tinha conseguido um pontinho até então. Newton Santos estava lotado. Mais de 36 mil torcedores. Porém, o sonho de avançar de fase tomou um solavanco aos 23 minutos. O Jair perdeu a bola no meio-campo e acabou entrando duro. Na sequência, o árbitro foi chamado pelo VAR e, ao rever o lance no vídeo, voltou com um cartão vermelho para o zagueiro. Na hora que o Jair foi expulso, eu acho que todos os torcedores, nós jogadores, a gente voltou um pouquinho, alguns meses atrás, né? 30 de novembro de 2024. Na final da Libertadores, o Botafogo teve um jogador expulso no primeiro minuto da partida, o Gregori. Conseguiu superar a desvantagem numérica, venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e se tornou campeão. E a gente lutou pelo Jair, assim como lutamos pelo Gregori lá. Assim como o Arthur Jorge na final da Libertadores, o técnico Renato Paiva não mexeu no time. Recuou quem para a zaga? O Gregori. Olha o destino. E a primeira coisa que os jogadores fizeram depois do Jair ser expulso, uma reunião em campo. Assim como na final da Libertadores. Eu só falei que a gente tinha chance de fazer de novo. Infelizmente nós fizemos. Aos 37 minutos, o Igor Jesus aproveitou um cruzamento do Savarino e fez 1-0. No segundo tempo, a Laú voltou disposta a crescer na partida. O Arangues acertou o travessão. O Fernandes chutou uma que passou muito perto. E o Guerra, por 1-3, não empatou. O Botafogo se defendia e o Igor Jesus puxava os contra-ataques a muito custo, mas com muito talento. Numa dessas jogadas, saiu um gol do Arthur, que foi anulado porque o Igor tocou com a mão na bola no início do lance. Foi o único momento em que o ídolo de visita, Luiz Henrique, cheio de sacola na mão, comemorou um gol mesmo anulado do Botafogo, já que ele se atrasou para chegar ao estádio e só apareceu no camarote no segundo tempo. O que veio na sequência dentro de campo foi entrega e dedicação para segurar o resultado.
o clube avançou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo A. O Estudiantes venceu o Carabobo por 2-0 e passou em primeiro. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11, porque de facto a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Assim está comprovado. Para alguns times, jogar com um a mais contra o Botafogo não é um bom negócio. É um fato, né? E na saída desse jogo, um torcedor da Universidade de Chile foi preso em flagrante por fazer gesto racista ali no entorno do estádio Newton Santos. Ele foi encaminhado para a cadeia em Benfica. E aí, gente boa? Tava dando um rolê aqui pela Globo, decidi entrar no arquivo. Imagina, quanta história tem nesses corredores aqui. Aí é o seguinte, eu tava dando uma olhada maior, olha o que eu achei. Vasco Ryan 2018. 2018? Fiquei curioso. Bora ver? Esse garoto tímido é o pequeno Ryan Vitor, uma das maiores promessas da base vascaína. Com apenas 11 anos, ele já tem 292 gols na curta carreira. Só em 2017, marcou 115 vezes. Caraca, desde molequinho o Ryan já dava entrevista pra gente, nem lembrava. Ajudando minha família, meus amigos. Ele é cria do Vasco mesmo, tá lá desde os 6 aninhos. O pai dele é o Valquimar, foi zagueiro do Vasco nos anos 90. E se jogasse contra o filho, hein? Ele ia apanhar um pouco. Pô, que isso, Valquimar? Cabeça de zagueirão ainda, meu garoto? Bom, Ryan é mais refinado, né? Ainda bem. Tava procurando mais aqui? Essa preciosidade. Brasileirão 2023, Inter e Vasco. Tem Ryan nessa parada também. Ryan com 16 anos. Primeiro gol como profissional. Ryan, gol! Mais jovem a marcar pelo Vasco nesse século. E agora, aos 18, é titular absoluto. Fez o gol que abriu os caminhos na vitória sobre o Melgar do Peru pela Sul-Americana. Tapa de esquerda de primeira, aproveitando o passe do Coutinho. A qualidade chama a atenção do futebol europeu. O Beşiktaş da Turquia já fez uma consulta pelo Ryan. Comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Um jogador que vai deixar muito saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Que moral, hein? O Diniz é um paizão pra mim, tá me ajudando e tá fazendo eu crescer mais e mais ainda. E se Deus quiser, vamos trabalhar, que vai sair mais gol. Vamos ajudar o Vasco a sair vitorioso sempre. A vitória de ontem ainda teve gol do PH e do Verratti. 3-0 Vasco na repescagem da Sul-Americana. Vai decidir uma vaga nas oitavas contra um dos terceiros da Libertadores. Em que título você sonha conquistar pelo Vasco? Brasileirão. Ryanzinho, a gente vai crescendo, os sonhos vão se adaptando. O que importa é que aquele moleque tá enchendo a barreira de orgulho. Incrível como o Ryan cresceu depois que o Diniz chegou, né? Parabéns. Hoje é a vez do Flamengo na Liberta, né? Tem que vencer o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã para confirmar a classificação sem depender de outro jogo do grupo, né? Ao vivo na Globo hoje, hein? Depois de Vale Tudo. Conversar aqui com a Débora Gares, que já chegou ao Maracanã, para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo aí. Oi, Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Já não sabemos o resultado, mas certeza de que o time vai estar muito motivado para esse jogo de logo mais. Vem de uma vitória importante pelo Brasileirão contra o líder Palmeiras fora de casa e teve 5 jogadores, né, convocados pelo italiano Carlo Ancelotti. Entre eles, o Gerson, que acabou deixando a partida com dores no joelho esquerdo, mas está recuperado e está à disposição. E o Wesley, que volta de cumprir suspensão. Além deles, também foram chamados
o Léo Ortiz, o Danilo e o Alexandro. O Flamengo está em segundo lugar no grupo com 8 pontos, como você disse, precisando vencer hoje à noite para não depender do resultado da partida entre LDU do Equador e Central Córdoba para poder avançar para as oitavas de final. Pode até terminar em primeiro lugar do grupo, mas aí sim depende do resultado dessa outra partida, Escobar. O povo quer saber, Débora, como deve ser a escalação do Flamengo. Olha, a escalação deve ser da seguinte forma: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo ou Alan, que está recuperado de um problema na coxa direita, está à disposição. Com ele o Gerson e também o Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. E o Pedro, que estava na pré-lista do Ancelotti, mas acabou não sendo convocado. Expectativa, inclusive, de que o italiano venha ao estádio hoje à noite acompanhar essa partida. Certamente todo mundo vai querer mostrar serviço para ele. Jogo marcado para 9h30 da noite, expectativa de público de mais de 65 mil pessoas para essa partida. A gente já viu que tem mosaico preparado. É o penúltimo jogo do Flamengo em casa antes do início da Copa do Mundo de Clubes. No fim de semana tem jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Escobar, eu volto com você. Valeu, Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, queridona. São Paulo recebeu o Talleres da Argentina e fechou a fase de grupos da Libertadores invicto em primeiro lugar no grupo. Bora ver como é que foi? Esse gol é do Sabino. O André Silva desvia, depois do Sabino desvia. São Paulo 1-0, jogo no Morumbi. Aí depois o giro de Girotti. Aí, dominou, girou. Manifestou também sobre o assunto. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas de dentro do Palmeiras. Eles falaram que tem até a imagem das câmeras, tá? E pediram para que o José Boto desse o nome de qual dirigente que tinha feito isso, que eles iam buscar, mas até agora parece que o Boto não deu o nome de ninguém, enfim, então ficou uma situação meio complicada ali, um dito pelo não dito. Acho que o Alexandre Barros ontem, no domingo, chegou a falar sobre isso. O Alexandre Barros ficou bem chateado sobre isso, eles disseram que eles têm, inclusive, provas da situação, e se quiserem solicitar as câmeras, podem solicitar as câmeras que estão à disposição. Então ficou uma situação engraçado o árbitro tomar o lado de defender o Palmeiras, né? É complicado isso. O cara já tá com uma arbitragem. Talvez uma arbitragem ruim. O lado dele, né? Porque se tivesse. Não tem nada a ver com ele. Não, mas ele teria que botar na súmula, entendeu? Se tivesse tido alguma coisa, ele teria a obrigação de botar na súmula. Se ele não bota na súmula, é como se ele tivesse. Aí sim. Se ele não fala nada, é como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Em instância, se tiver o áudio do VAR, chama, vamos lá, bota na tela. Áudio do VAR da marcação do gol, do pênalti sobre o Arrascaeta. Isso é de ontem, mas a gente não viu, vamos lá. Tá em jogo. Áudio tá no ar, o áudio? Tá aqui, habilitado. Não vi. Pra mim pode jogar, pode jogar. Pode jogar. Pra mim coloca a mão e deixa cair. Pode jogar. Posse! Posse de bola! Ele abraça o goleiro. Ele abraça o goleiro, correto? Mim baixa o braço, a barriga empate. Me dá o tronco. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Eu mantenho minha opinião. O cara pode marcar. Eu não vejo problema na marcação. Eu acho que não é um pênalti, mas não tem problema em marcar. Mas o árbitro fala ainda, né? Eu vi, ele bota a mão, mas ele deixa cair. 50%. Não tinha ouvido o áudio. Ele encosta na barriga e já vem tirando e o jogador ele se joga. Aguarda a cabine agora. A mão tá aberta e vem deslizando pela barriga aqui. Vocês concordam comigo ou não? Sem impacto. Me dá outro. Ele vai chegar aí perto de você, Ramon. Atrás do gol. Arrascaeta vai chegando aí, ó. Vai, só que me dá 50%. O PGM tá mostrando por trás do gol, tá? Depois que tem o toque, vem, Rasca, capitão, vem cá. Se joga. Só capitão, vem capitão. Depois que tem o toque, exatamente como você falou, vamos ver o toque, vai. Vem, Rasca, só Rasca, vem. Calma. Mas o braço tá, mas ele tá segurando. Depois se joga, mas não quer dizer que não teve falta. Ele já ele impactou, quis caracterizar que foi atingido. Tem uma baixa de trás também que ele... Ele se jogar depois não é problema, cara. Ao contato, acabou. Mas é porque o pessoal ficou falando negócio do área. Olha lá. Foi falta. E ele ainda puxa a camisa um pouco quando tinha a mão. A grande questão, o contato há. Isso é indiscutível, a gente discutiu isso ontem aqui. Mas o defensor... O Vitória também tem contato. Com o braço em direção ao peito. Acho que nenhum dos dois é pênalti. Abate. Te recomendo eu tô quase mudando minha opinião sobre... Pode dar a imagem. Vou te dar, só um instante. Tava checando só o app.
Eu tinha achado que tinha sido menos do que eu tô vendo agora. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para na segurada. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante, só que me dá um looping maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Não é disputa. Já viu o braço, não dá velocidade normal. Dá velocidade de futebol. Sim. Dá velocidade de futebol. Agora o negócio do ar. Puxou a camisa pra quê? Tá, vou te dar outro ângulo O também. lance do Vitor Roque, aquele lance que você vê no meio de campo em bola longa. Ok, ele puxa o jogador. Eu achei do Vitor Roque, eu não achei. Acho que ainda os dois foi. League não é marcado. Lá tem um critério. O VAR Mas lá aí nenhum é, né, Raíssa? na Premier Não dá pra League, marcar um e não marcar